Justiça para Todos de hoje, vamos acompanhar uma entrevista especial com o juiz federal Marcelo Bretas. Ela foi concedida ao repórter Tia Oliveira, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Marcelo Bretas é o juiz responsável pela Operação Lava Jato na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre a Operação Lava Jato e os benefícios obtidos pelo Brasil a partir dessa operação, como o retorno aos cofres públicos de valores que tinham sido usados em corrupção, a importância do judiciário para a sociedade e o comprometimento que os juízes precisam ter para atender aos anseios da população brasileira e entregar à nação uma prestação jurisdicional rápida e eficaz. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Fernando Mendes, participou do debate 10 medidas contra o mercado ilegal, os 3 poderes unidos contra o crime organizado, promovido pelo jornal Correio Brasiliense em Brasília. Fernando Mendes participou do 3º painel de debates com o tema Poder Judiciário e Ministério Público, como atacar a percepção de impunidade e o papel do MPF como guardião da lei. O objetivo foi o de mostrar quais pontos causam perante a sociedade a sensação de impunidade diante de decisões judiciais e penas aplicadas a presos por corrupção, contrabando, lavagem de dinheiro e falhas na tributação, assim como os devedores contumazes. O juiz federal Marcelo Bretas, em uma entrevista especial, falou sobre vários assuntos. Neste primeiro bloco, vamos conferir o que o juiz da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro disse com relação aos benefícios obtidos a partir do retorno de valores usados para corrupção aos cofres públicos e o uso desse dinheiro para investimentos em áreas como a saúde e a educação. Confira. É importante que a sociedade perceba, mais do que simplesmente ficar sabendo, perceba a justiça atuando, uma atuação efetiva da justiça. E falando como um juiz criminal, eu entendo que, esse é o meu entendimento, um juiz criminal não deve apenas se preocupar com investigação e punição. Isso é importante, ok, mas isso é parte do trabalho de um juiz. O juiz, seja ele civil, criminal, enfim, um juiz, a magistratura, ela deve sempre que possível e ao máximo buscar a recomposição de um dano, de uma lesão. Então, falando de processos nossos aqui, basicamente nós temos 2 lesados, que é o Estado do Rio de Janeiro, nos casos que estão ocorrendo, né? São basicamente 2 vítimas, os 2 lesados, o Estado do Rio de Janeiro e a União. Enfim, então, nada mais justo que, em alguns casos em que já não há discussão sobre o dinheiro, muitas das vezes o próprio investigado, o réu, ele devolve espontaneamente o dinheiro, dizendo que aquilo é ilícito, se mostrando arrependido de alguma forma, buscando certamente algum benefício que a lei prevê. Então, seria um excesso de burocracia deixar esse dinheiro parado num banco, enquanto o lesado, seja o Estado, seja a União, está carente de recursos que fazem falta para a sociedade. Esses recursos, você mencionou os casos mais sensíveis, saúde, educação, segurança. Então, são questões cuja legitimidade não se discute, estão acima de qualquer discussão ou suspeita, né? Vou te dar um exemplo prático de como pode ser ruim uma atuação meramente burocrática de um juiz que deixa o dinheiro parado num banco, no nosso caso. É um banco oficial, que é a Caixa Econômica Federal, que guarda todos os recursos apreendidos. Como é que pode ser prejudicial esquecer o dinheiro num banco, simplesmente? O banco, esse dinheiro é remunerado pela TR. Então, recentemente na verdade, eu concordei, e eu vou explicar já isso, com um pedido do Ministério Público Federal para direcionar recursos ao Gabinete de Intervenção. Eu tenho prestigiado a composição das partes.
E nesses casos, o Ministério Público tem procurado, federal, tem tomado a iniciativa, inclusive, de adiantar esses recursos que confessadamente são produtos de ilícito, que devem, em algum momento no futuro, deveriam ser encaminhados para o Estado ou para a União. Então, antecipar o repasse desses recursos, permitindo que sejam aplicados imediatamente em segurança, educação e outros fins que são sabidamente, incontestavelmente legítimos. E de forma que eu não proferi nenhuma decisão propriamente dita nesse caso. Eu simplesmente homologo aquele acordo que é feito, tem sido assim até agora, que é feito entre o Ministério Público, entre as autoridades do Estado, as autoridades federais, no caso, por exemplo, do Gabinete de Intervenção na área de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Como assegurar? É difícil, né? Enfim, quem é que pode garantir que não haverá atos de corrupção? Né? Eu tenho situações aqui em que, mesmo após uma determinada instituição sofrer os efeitos da atuação, medidas cautelares aqui da vara, às vezes as pessoas voltam a praticar crimes. Né? Há pessoas que não querem praticar, não querem parar de praticar crimes. Então, realmente é impossível garantir. Agora, nós trabalhamos com muita transparência. Nesse convênio que foi feito com o Ministério Público Federal, Fundo Nacional de Educação, Secretaria Estadual de Educação, para a reforma de escolas, por exemplo, existe uma série de controles, estão previstos controles, acompanhamentos, os órgãos estão envolvidos. Toda essa documentação ela vai ficar num processo aqui nosso que é público, é eletrônico, todos têm acesso a essas informações. Então nós trabalhamos com controles e com transparência. E vamos ficar atentos para que não haja esse tipo de situação. Acredito que nesse convênio em especial, além do Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual também participa. Então, garantia de que não vai acontecer nada de errado? Eu não posso garantir, mas eu diria que seria pouco inteligente alguém tentar fazer alguma coisa em situações assim. Mas se fizer, acho que a transparência tende a mostrar algum deslize, a gente conta com isso. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a exibir essa entrevista com o juiz federal Marcelo Bretas. Voltamos em instantes. Até já! Voltamos com Justiça para Todos. Vamos continuar com a entrevista especial do juiz federal Marcelo Bretas. Neste bloco, ele vai falar sobre a importância que o judiciário passou a ter a partir da deflagração da Operação Lava Jato e sobre a visão que a sociedade passou a ter com relação ao judiciário a partir do surgimento dessa operação que mudou a história do país. Os processos da Lava Jato em si, que vieram a partir da chamada Operação Saqueador, que já foi sentenciada recentemente, que aí surgiram muitas outras operações. As operações são assim chamadas pela polícia, não somos nós que damos esse nome. Mas a gente menciona o nome da operação só para facilitar a identificação do caso. Vários já estão sendo julgados, nós enfim, estamos nos dedicando muito para dar um ritmo satisfatório a esse processo, porque isso é uma coisa muito importante também. Eu acho que a sociedade tem o direito de conhecer num tempo razoável
o mais curto possível, obviamente com respeito aos direitos, às regras do processo, a saber se aquele escândalo que foi divulgado, aquilo aconteceu ou se não aconteceu. Se aconteceu, quem são os responsáveis? E também os acusados ou investigados. É importante mencionar que, às vezes, uma pessoa no início é suspeita, mas depois, ao longo do processo, ao final do processo, aquilo não se confirma. Então, é importante não permitir que essa pessoa viva com essa mancha, com essa preocupação durante muito tempo. Então, a agilidade do processo contribui também para que não hajam pessoas injustamente implicadas em alguns escândalos. E, enfim, então nós tentamos atribuir essa agilidade. O processo eletrônico, a nossa realidade hoje aqui, é um instrumento essencial. Sem isso, nós não conseguiríamos. E a dedicação nossa é total, não só minha, como da equipe, né? Quando você fala de efetividade do processo, isso requer muito da dedicação pessoal de quem está. Não falo de mim, não gosto de, não vou falar a meu respeito sobre o meu comportamento, mas a equipe que trabalha comigo, os procuradores, enfim, eu sou testemunha do trabalho de muita gente. É um trabalho que é muito mais do que eu bater o cartão de manhã e bater o cartão no final da tarde. É um trabalho constante, não tem interrupção. Continuo dizendo, já disse alguns meses atrás, e ainda estamos numa ascendente. O trabalho, por enquanto, só aumenta. Mas estamos aqui, a Justiça Federal do Rio de Janeiro, do Tribunal, né, da Segunda Região, que é Rio de Espírito Santo, tem dado um apoio muito importante, principalmente uma questão de servidores, porque não tem segredo. Se quiser parar o trabalho da 7ª Vara Federal, é muito simples. Basta tirar os servidores, basta tratar como uma vara que não tem a carga de trabalho que a gente tem. E a importância de processos complicados, sensíveis, acompanhamento de boa parte da imprensa. Então, tudo isso exige da gente, exige muito investimento, inclusive por parte do tribunal, que tem feito, que tem apoiado. Nós temos recebido apoio de força-tarefa de servidores também para dar conta do fluxo de trabalho, de forma que o sucesso hoje do trabalho, dos trabalhos relacionados à Operação Lava Jato aqui no Rio de Janeiro se deve a isso, a um conjunto de situações. Porque tem uma instituição que é o Ministério Público Federal está completamente comprometida com esse trabalho. A Polícia Federal, inclusive já me disse isso pessoalmente, o diretor-geral, Dr. Galouro. A Polícia Federal está comprometida também e pretende investir para que possa desenvolver os trabalhos. E o nosso tribunal também fazendo o que se espera do tribunal, uma visão logística, né, da importância, da relevância do trabalho, do fluxo, a quantidade de trabalho que está sendo feito. Então, todos estão, nesse sentido, atuando na mesma direção. Então, naturalmente, isso vai redundar em mais credibilidade, mais a devolução de recursos e destinação para onde interessa, para onde é legítimo, que seja. E é isso. Estamos ainda, como eu disse, numa ascendente. Tem trabalho para muito tempo aqui. Acho que isso é um marco e isso tem feito a diferença. Esse interesse da sociedade no trabalho judiciário é muito importante. Hoje a sociedade conhece os juízes, conhece os desembargadores, conhece ministros. E eu não acho que há nada de errado nisso, porque todos somos, é assim que eu vejo, servidores públicos, né? Nós trabalhamos para o público. Então nós temos a obrigação de prestar um bom serviço. Um serviço transparente, que não vai coincidir com a vontade popular, eventualmente, né? Não é porque o povo entende que uma pessoa A deve ser presa que, se uma decisão coloca em liberdade aquela pessoa, o judiciário está errando ou está falhando. Não é assim. Mas é importante que a sociedade acompanhe os trabalhos, porque, no fundo, é impossível
É impossível um juiz correto, um juiz honesto, que como devem ser todos, ser confundido com um juiz comprometido, partidário. É impossível. Isso não depende só de discursos, depende de uma análise de uma vida, né? Eu aprendi desde criança que pelos frutos você conhece a árvore. Então, de acordo com a atitude do juiz, do servidor público, que a sociedade conhece, acompanha o trabalho e tudo mais, eventualmente ela pode não concordar com a decisão, mas não, esse juiz deve ter tido seu motivo. E é isso que importa, isso que é interessante. Não, soltou, prendeu, deve ter tido um motivo. Vamos ver o que ele fez. Mas que não haja dúvida sobre a isenção, que não haja dúvida sobre a imparcialidade desse juiz. E aí eu acho que é um compromisso muito importante que nós, juízes, temos que ter. Juízes, magistrados, né, para falar do gênero. Tem que sempre ficar claro para a sociedade que eu, juiz, não tenho interesse pessoal numa determinada causa. Né? Por isso que existem, inclusive, regras de suspeição. Algum parente, algum amigo íntimo, pessoas com quem eu convivo socialmente, não convém, né, sob pena de manchar exatamente a imagem da pureza da justiça, não convém que se atue nesses casos. Mas você falou sobre a importância também da visão que as pessoas tinham da atuação do Poder Judiciário. Eu não tenho autorização para falar em nome do Judiciário, né? Também não sei se essa visão que a sociedade tem, ela é uma visão integral, quer dizer, não sei se todo o Poder Judiciário é bem avaliado ou se uma parte do Poder Judiciário, eu não sei, também não acompanho esse tipo de manifestação. O fato é que, como eu disse no início, hoje as pessoas conhecem os juízes e as pessoas conhecem os desembargadores, os ministros, conhecem os procuradores, enfim, isso é bom. Eu acho que é bom porque nós temos que ser abertos, transparentes, claros. E no caso de quem julga, né, quem exerce autoridade no poder público, é importante que essas relações pessoais sejam bem esclarecidas, né? Nós não somos pessoas... Eu não tenho direito de simplesmente, ao ser questionado se sou amigo de um determinado réu no processo, dizer para as partes, isso é assunto particular, ninguém tem nada a ver com isso. Eu não tenho esse direito, enquanto juiz, não. Se eu não quiser me submeter a esse controle, então eu troque a carreira, eu vou para uma outra carreira, mas o juiz ele tem que dar satisfação, sim, porque disso depende a imagem, a pureza da justiça. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. O Justiça para Todos está de volta com a entrevista concedida pelo juiz federal Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Neste último bloco, ele fala sobre o preparo que o Judiciário teve para dar seguimento à Operação Lava Jato e sobre o comprometimento dos juízes federais com o trabalho desenvolvido durante todos esses meses de investigações. Acompanhe. Todos os juízes federais devem estar prontos para causas desta natureza, não só as causas criminais. Num primeiro momento, a investigação criminal é muito extensa, é muito forte, é robusta em provas, o que também é uma marca da Operação Lava Jato, é que são provas de boa qualidade. Mas, num segundo e no terceiro momento, as varas cíveis vão ser muito demandadas. São ações de improbidade, ações várias de ressarcimento, de danos.
As várias de execução fiscal também, eventualmente, serão demandadas. A Receita já está fazendo um trabalho grande de apuração, de autuação de ilícitos, muitos ilícitos tributários que estão sendo apurados. Então, eu penso que a Justiça Federal como um todo, e não apenas a criminal no primeiro momento, mas a Justiça Federal como um todo deve estar preparada para receber uma avalanche de causas complexas e, no entendimento pessoal, eu acho que demanda, sim, uma preocupação maior, tanto dos juízes que receberem, quanto do tribunal, da estrutura, porque são causas importantes para a sociedade. A sociedade quer ver a justiça até o fim. A impressão que eu tenho é que a sociedade tomou gosto de ver a justiça trabalhando. E isso é bom, porque, como eu disse, nós trabalhamos para a sociedade. Eles pagam nossos vencimentos. Então é importante que haja esse, não só reconhecimento, mas o acompanhamento, que vai seguir nessas outras causas que vão, ao longo dos próximos anos, aparecer, serem propostas. Então, é importante que os juízes estejam preparados, bem organizados, sejam instrumentados também para poder arcar com esse compromisso. E vamos em frente. É um bom momento da justiça, assim. Estamos passando a limpo um histórico de coisas erradas, sabe? E eu tenho visto muitos empresários, ex-agentes públicos, pessoas que foram votadas maciçamente, eu diria, pessoas reconhecendo seus erros, sabe? E mais do que simplesmente dizer que errou e que está arrependido, com atitudes práticas, abrindo mão de patrimônio. Isso é uma demonstração importante, e a justiça caminha bem nesse sentido, porque a justiça não quer destruir a vida de ninguém, não é isso. Aplicar a pena a um acusado condenado não é destruir a vida dele, é penalizar, mas é também deixar uma janela, uma porta para que se ressocialize, se arrependa, que retome a sua vida, sem esquecer, e aí a gente volta ao tema inicial, sem esquecer da reparação do dano que eventualmente a pessoa ali confessou que causou. Bom, nada mais me surpreende. Quantidade de dinheiro, enfim, a capacidade das pessoas inventarem formas diferentes de roubar, a capacidade de pessoas continuarem praticando crimes, mesmo após uma investigação, ou durante uma investigação. Isso é o que mais me assusta, realmente. Então, surpreso, eu não fico. Mas eu sou mais convicto, primeiro feliz de estar participando desse momento, né? Magistratura, para mim, é mais do que uma profissão, foi a forma que eu escolhi de viver. Eu concluo que a coisa só chegou aos níveis que chegou, ou enfim, a corrupção só cresceu tanto, além do erro humano, que é normal, o homem erra por definição, pela impunidade. Mais do que pela certeza da impunidade. A impunidade tem esse efeito também de atrair outras pessoas. Se nada acontece, porque eu devo estar errado de ser o honesto da história. E a certeza da impunidade acaba retira qualquer limite de bom senso. Como diria, o céu é o limite. Para um agente corrupto que tem a certeza de que nada vai acontecer, as causas, enfim, ficam em aberto para serem discutidas no futuro. Mas que bom que o Judiciário, ao lado do Ministério Público e da Polícia Federal, que inclusive que é parte do Poder Executivo, que bom que nós estamos mostrando à sociedade que há pessoas que não se corrompem.
há pessoas que fazem seu trabalho independentemente de não receber uma determinada promoção, indicação, tá? Porque não estamos preocupados com isso. Nós, juízes, procuradores, vários advogados, nós temos um compromisso maior, temos um compromisso com a justiça. Meu objetivo de vida seria, ou objetivo profissional, seria que no futuro a integralidade do Poder Judiciário seja respeitada. Todo o Poder Judiciário seja respeitado. Não apenas uma parte, né? Que não haja ressalva, não haja nenhum senão. Né? Se não fosse por isso, seria muito bom. Não, ter um Poder Judiciário respeitado. Né? Eu trabalho com esse objetivo. Se eu vou alcançar, eu não sei, mas é um objetivo. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para a imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.